Delegado Charles Pessoa, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Web Jornal. Tá configurado com o despertador aí, meu filho? Bota aí. Tá configurado? Olha aí, ó. Configurado, tem que né? configurar o despertador. Delegado, fique à vontade, sente aqui conosco. Delegado Charles Pessoa, que tem tido uma ação incansável, rapaz, à frente do combate à criminalidade, e essa ação tem repercutido, especialmente nas redes sociais, que hoje indiscutivelmente o canal mais imediato onde a população tem acompanhado o trabalho de qualquer profissional, e em especial o trabalho do senhor à frente dessa delegacia especializada de combate ao crime. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dânio. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui participando do seu programa. Correria, né? Correria. Não configurou o despertador e faltei alguns convites. O delegado configurou o despertador, mas atrasou um pouquinho o despertador dele. Pois é. E dizer que estamos aí andando pelo Piauí, atendendo uma determinação do próprio governador Rafael Fonteles, né, do secretário Antônio Luiz, e combatendo esse que é o maior mal hoje da sociedade, que é justamente essas facções criminosas, essa criminalidade que tem causado um prejuízo, infelizmente, significativo para a sociedade brasileira. O Piauí, ele vem desenvolvendo um trabalho extraordinário desde o início de 2023, com uma metodologia inovadora. Nós elaboramos um planejamento estratégico para realmente combater de forma eficiente essas facções aqui no estado do Piauí. E hoje elas estão enfraquecidas, né? Se a gente for fazer uma comparação com outros estados vizinhos, isso é fruto desse trabalho, desse empenho aí de muitos homens e mulheres que diariamente têm se dedicado para combater essa criminalidade. Pois é, isso é perceptível. Há uma postura diferenciada da Polícia Civil, da Polícia do Piauí, tratando da Polícia Civil. Há uma ação diferenciada, mais eficaz, mais enérgica, comparado a anos anteriores. Isso foi fruto de um planejamento. Como foi que os senhores conseguiram chegar neste objetivo que os senhores estão executando? Serviço de inteligência foi um dos caminhos? Sim. A pauta da segurança pública ela vem sendo discutido muito a nível de Brasil, e o governador Rafael Fonteles colocou dentre as suas prioridades, né? Isso é de conhecimento público. O secretário, a princípio, Chico Lucas, ele conseguiu trazer uma metodologia inovadora, justamente com esse foco, atuando em vários eixos, mas um dos principais foi o combate a essa criminalidade faccionada, uma criminalidade que infelizmente evoluiu muito a nível de Brasil e chegou a estados menores, como o exemplo do estado do Piauí. E a partir de então, nós desenhamos uma metodologia. Eu particularmente estudo facção criminosa há 16 anos, né? A minha origem é do Sistema Penitenciário Federal, vim do Sistema Penitenciário Federal, sou piauiense, mas voltei para o Piauí em 2016. Já tínhamos andado o Brasil quase que por completo, estudando essas facções, desde a cúpula, né, Beira-Mar, Marcola, Marcinho VP, como estudamos também a base da pirâmide. E aqui no Piauí, ainda em 2016, nós identificamos a primeira célula de facção criminosa. Então elas iniciaram no Piauí no final de 2015, início de 2016, a princípio ali na região sudeste, uma célula do PCC, que era gerenciada por dois criminosos, Dani. Um lá no estado de Roraima e outro no estado do Paraná, mas infelizmente existia uma interação entre essa célula do Piauí, principalmente com a utilização de aparelhos celulares. Naquela época o sistema penitenciário passava por esse problema, que era infelizmente a presença muito forte da comunicação dentro do ambiente prisional. E de 2019 até 2022 eu tive o privilégio de ser diretor de inteligência da Secretaria de Justiça, e lá nós desenvolvemos toda a estrutura da Secretaria de Justiça, um combate muito forte das facções criminosas dentro do ambiente prisional. Então, de 2019 até o final de 2022, a política de combate às facções criminosas dentro do ambiente prisional do Piauí ela foi muito forte. Nós conseguimos trazer uma metodologia de São Raimundo Nonato, uma unidade prisional que foi inaugurada em 2011, que foi a primeira unidade prisional, Dânio, do Brasil, a nível de estado, a receber os protocolos do Sistema Penitenciário Federal. Em 2011, eu e mais 6 colegas, policiais penais federais, eu, mais outros 6, dentre eles o Alfredo, que está comigo aqui, o Abel, que é piauiense hoje, diretor de políticas públicas lá da Sinapem, nós desenhamos um projeto, porque nós identificamos que as facções criminosas que atuavam no Brasil eram de base prisional. Todas elas surgiram dentro do sistema penitenciário estadual brasileiro. E para a gente resolver o problema de combate às facções criminosas, primeiro a gente precisava organizar o sistema penitenciário estadual brasileiro. Correto.
E começamos a apresentar esse projeto em vários estados do Brasil. Os estados, a princípio, não aceitaram, não era um projeto ainda institucional, era um projeto feito por 7 pessoas, né, 7 servidores, só que o estado do Piauí adotou. E nós implementamos essa metodologia em São Raimundo Nonato em 2011, uma unidade inaugurada em 2011. Até então nunca teve uma fuga, nunca teve uma rebelião, nunca teve uma entrada de aparelhos celulares. Então, é uma metodologia inovadora, que foi o pontapé para esse início de aprimoramento do sistema penitenciário estadual brasileiro. Iniciou no sul do Piauí, a 600 quilômetros de Teresina. De 2019 até o final de 2022, o que foi que nós fizemos? Trouxemos a metodologia de São Raimundo Nonato para as outras unidades prisionais do Piauí. Só para você ver, eu estava vindo de uma palestra agora ali, relacionada ao sistema penitenciário. Em 2019, nós elaboramos um planejamento estratégico para levar essa metodologia para todas as unidades prisionais do regime fechado. Quando nós fomos estudar a casa de custódia naquela época, nós retiramos da casa de custódia em 2019 mais de 97 mil pilhas palito. Rapaz. Cada 3 pilhas transformava em um carregador de celular. Nós retirávamos de 100 a 120 celulares por semana. Então existia a presença muito forte. Era renovação, né? Tirava 120 e renovava. Tirava Por 120 e semana. renovava. Nós conseguimos estancar esse problema em março de 2020. E conseguimos levar essa metodologia para todas as unidades prisionais do estado do Piauí, do regime fechado. E agora a gestão do Carlos Augusto deu continuidade, o secretário Carlos Augusto. E hoje, as unidades prisionais do regime fechado do Piauí não têm a presença de aparelhos celulares. Então a gente tem certeza que a gente combate essa criminalidade fora do ambiente prisional, encaminha esses presos, e pelo menos com a utilização do celular, eles não vão se comunicar, porque lá não existe essa presença. Então o sistema foi organizado. E veio agora a metodologia para combater essas facções criminosas extramuros, com a criação do DRA, com a ideia do governador Rafael Fonteles, do secretário Chico Lucas. E nós conseguimos, graças a Deus, isso aí teve investimento no próprio operador, no policial. Nós conseguimos treinar os policiais para que eles consigam identificar o que é uma facção criminosa, desenvolver relatórios técnicos de investigação com esse foco. Criamos a metodologia. Quando eu falo criamos a metodologia, foi todo um corpo, né? Foi uma metodologia, um projeto criado a inúmeras mãos, liderado pelo governador Rafael Fonteles e pelo secretário Chico Lucas. Então, criou-se o DRACO. Fez um investimento na aquisição de equipamentos tecnológicos. Investimento muito forte, a Secretaria de Segurança Pública de Conhecimento Público investiu muito na aquisição de ferramentas, inclusive, dentre elas, ferramentas tecnológicas, e um investimento muito forte em inteligência e integração. Eu acho que é fundamental, né? Planejamento estratégico. Treinou, aperfeiçoou os policiais, um aperfeiçoamento de uma capacidade continuada, investimento tanto na estrutura física, investimento em tecnologia, investimento na aquisição de viaturas, armamentos, planejamento estratégico e integração, inteligência. Isso fez com que se tornasse os pilares fundamentais. Só que o combate às facções criminosas, ele não tem efeito se você combater apenas nessa parte de repressão. Por quê, Dani? Eu vou trazer isso é um entendimento nosso, que estudamos facções criminosas há 16 anos. Pois não. E que é compartilhado também com outros colegas que também estudam essa modalidade de crime. Se eu for conceituar a facção, eu tenho que fazer uma diferença de gangue e de organização criminosa. O que é uma gangue? Gangues são grupos de indivíduos que têm relação com o crime, que se conhecem desde pequeno, cresceram juntos e têm uma relação territorial, geralmente da mesma vila, do mesmo bairro, começam a praticar uma série de crimes. Quando eu falo de organização criminosa, eu vou dizer que são criminosos profissionais, que se conhecem, alguns deles já na fase adulta, não necessariamente têm relação territorial, mas eles têm um objetivo. Qual o objetivo? Ganhar dinheiro. Então, o que alimenta uma organização criminosa é o interesse financeiro. Eles se juntam, dividem as tarefas, criminosos que já têm expertise na atuação delitiva, e começam a praticar crimes como, por exemplo, assalto a banco. Se juntam, praticam o crime, depois, de acordo com a função de cada um desses indivíduos, dividem o lucro, se dispersam, o dinheiro acaba, volta novamente a se reunir e volta a praticar esse crime. Uma organização criminosa que é bastante conhecida, essas organizações envolvidas em assalto a banco. Quando eu falo de facção, são grupos criminosos totalmente diferentes. Só que a segurança pública brasileira demorou décadas, na verdade, grande parte da segurança pública brasileira não consegue conceituar ainda o que é uma facção.
E a primeira noção que nós temos que ter quando a gente conceitua facção é entender que o que move a facção criminosa, em sua grande maioria, não é a questão financeira. O que move a facção criminosa é um sentimento de pertencimento, são crenças. São indivíduos que integram uma rede complexa que atua no crime, de base prisional, movido, em sua grande maioria, por um sentimento de pertencimento. É tanto que eles se tratam como irmãos. Ela é estruturada no formato de uma pirâmide. A cúpula da facção criminosa, ela é preenchida ali por em torno de 4 a 5% da estrutura piramidal da facção e 95% é base. Essa base não tem dinheiro, essa base não é articulada dentro do crime e ela não é movida por questão financeira. Então você não vai combater as facções criminosas se você combater apenas a questão financeira, se você combater apenas a liderança. Você tem que combater sentimento. É por isso que precisamos atuar em vários eixos. É por isso que a gente precisa, por exemplo, utilizar a comunicação como ferramenta de combate. A comunicação não é exposição, não é autopromoção, é ferramenta eficiente de enfrentamento à criminalidade. Por quê? Porque uma das principais ferramentas utilizadas pela facção criminosa é a comunicação e outra é a prevenção. Só para você ter ideia, no ano passado, nós palestramos para 27 mil alunos da rede pública de ensino. Então você tem que atuar com repressão, comunicação e prevenção. São 3 eixos necessários se você quiser ter eficiência no combate às facções. Muito bem, por falar em comunicação, aí o delegado Charles já está explicando o porquê, porque muito se diz, e já foi dito, o senhor já deve ter conhecimento, o delegado Charles está se promovendo nas ações policiais dele. Vamos tratar desse assunto de comunicação. Me dá aquele vídeo, o vídeo da abordagem de autos. O vídeo da abordagem de autos. Eu acho aquele vídeo bastante interessante, porque o suspeito, né, o sujeito, estava na pista vendendo lá um milho. O delegado chegou numa viatura descaracterizada, ele ofereceu o milho, o delegado chegou e abordou o rapaz. E ele estava foragido do sistema, tinha quebrado a tornozeleira há 3 meses, e aí não teve jeito, foi embora. Se eu te falar que ele já tinha fugido de operações em 2 oportunidades. Me dá esse vídeo aí, me dá o vídeo aí para a gente comentar em cima desse vídeo. Coloca ele tela cheia e áudio, por favor. Polícia, 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 polícia. Levanta a mão. Levanta a mão. Bote aqui. Bote aqui. Encosta lá. Não corra não. Corra não. Vai, encosta lá. Algema. Viu? Falei que eu te pegava? Você tá preso agora. Entendeu? Preso. Cadê tua tornozeleira? Eu arranquei isso. Tu arrancou tua tornozeleira? Arranquei isso. Arrancou por quê? Eu tava com medo de ser preso e me matarem. Não, calma aí. Entendeu? Também sofri atentado também aqui em Altos, igual os outros. Cadê tua tornozeleira? Eu cortei isso, me desculpe, todo respeito. Tu rompeu, cortou a cinta. Quando foi? Tá com uns 3 meses, 3 eu meses. acho. Então tá foragido agora. Sim, senhor. Você estava foragido, agora você está Preso. preso. Aqui eu gostaria de fazer 2 observações desse vídeo. Primeiro, se você observar o perfil do criminoso. Sim. Aí é um indivíduo que integra uma facção criminosa e está na base da pirâmide. Se você for observar muitos vídeos que ele compartilhou nas redes sociais, circulou em grupos. Ele, o acusado. Ele sujeito. ostentando armas de fogo, ostentando dinheiro, e um indivíduo que é investigado por homicídio participou de inúmeras ações contra membros de facções rivais. Mas quando você olha, ele parece inofensivo. Parece. Ele não tem estrutura financeira, ele não é articulado dentro do grupo ali, mas ele representa a mão de obra, representa a base da pirâmide. Quando a gente não combate esse criminoso, a gente não consegue desestruturar essa estrutura piramidal. Porque no decorrer de muitos anos, Dani, e o primeiro estado, um dos primeiros estados que começou a aplicar essa metodologia foi o Piauí. Por exemplo, a gente identificava um indivíduo desse que tem relação com facção criminosa, ele era investigado pelo roubo, Daniel, ou pelo homicídio. No final da investigação, ele era indiciado apenas por esse crime. E a gente não indiciava por ele integrar uma facção. Então, a gente não conseguia desmotivar o ingresso deles dentro da estrutura faccionada. Outra observação, monitoração eletrônica. Sim. Eu tenho batido muito nisso. E eu digo porque, modesta parte, eu conheço essa realidade. Porque vim do sistema penitenciário, conheço a realidade da monitoração eletrônica, fui da Secretaria de Justiça há 4 anos. Não estou dizendo que é um erro da Secretaria de Justiça, pelo contrário.
a Secretaria de Justiça ela identifica os rompimentos, ou então os descumprimentos, e ela faz a comunicação. O que acontece? A medida cautelar de monitoração eletrônica, ela é totalmente ineficiente para quem integra a facção criminosa. Como assim? O indivíduo que integra uma facção criminosa, quando ele recebe o benefício da monitoração eletrônica, ele não cumpre nenhuma dessas medidas. Você coloca a monitoração, coloca a tornozeleira e ele continua tranquilamente praticando todos os crimes que estava praticando anteriormente. A única medida que resolve, no que diz respeito a esses indivíduos que têm relação com facção criminosa, é a prisão, é o encarceramento, é o isolamento. A tornozeleira eletrônica, popularmente conhecida, ela só dá a localização do indivíduo. Então ele está cometendo crimes, está dando a localização, mas não está... Ele não tem nenhum receio. Não tem nenhum receio. A monitoração eletrônica não resolve o problema de facção criminosa. Na verdade, é uma motivação para eles continuarem interagindo dentro da estrutura piramidal. Por quê? Porque eles sabem que nós temos uma legislação extremamente fraca, e a legislação brasileira de conhecimento público é uma legislação atrasada, fraca, desatualizada, que tem motivado, inclusive, a práticas criminosas. Porque quando a gente pega um indivíduo que tem envolvimento com diversos crimes, membro de facção criminosa, ele é encaminhado e a legislação proporciona um benefício de monitoração eletrônica, isso é um estímulo para ele continuar delinquindo. Muito bem, vamos falar de comunicação. Os vídeos do senhor repercutem nas redes sociais e os vídeos são completos. A abordagem, a chegada da polícia, o ingresso dentro da casa do suspeito, a prisão do suspeito e a conversa que o senhor tem com o suspeito, dizendo o porquê que ele está sendo preso. Eu fiz jornalismo policial 20 anos atrás e era bem diferente, era bem analógico, mas havia muitas restrições. Quais as restrições e os cuidados que o senhor tem para registrar suas operações policiais para que elas não sejam irregulares no ato do registro? Você tem que ter muita responsabilidade e você tem que entender que o que a gente está fazendo é comunicação e utilizando a comunicação como uma ferramenta de combate à criminalidade. A gente não pode utilizar essa ferramenta como exposição ou como autopromoção. Por que nós começamos a usar a comunicação? Porque nós estudamos facção criminosa há 16 anos. E quando nós entendemos que você não vai combater facção criminosa, não vai ter eficiência, se você não utilizar ou não começar a transmitir uma mensagem de que o crime é pura ilusão, você não tem eficiência, porque o que alimenta as facções criminosas, em sua grande maioria, não é questão financeira, é um sentimento de pertencimento, é uma mensagem multiplicada por esses grupos. E nós observamos que, com o passar do tempo e a evolução da sociedade, e também das ferramentas de comunicação, esses grupos começaram a utilizar a comunicação como ferramenta de aliciamento e cooptação. Então, quando eles vão para as redes sociais, e eles começaram a aliciar e cooptar, por exemplo, garotos e garotas com aparência bonita, eles levam essas pessoas para ficarem ao lado, por exemplo, de veículos importados, em ambientes, por exemplo, de hotéis de luxo, simplesmente para fazer o registro fotográfico para essas pessoas publicarem nas redes sociais e levar uma mensagem de que eles são proprietários daqueles veículos de luxo, que eles estão patrocinando aquelas viagens em hotéis caros e que tudo aquilo é fruto da atividade criminosa. Aí é uma comunicação, só que é uma comunicação falsa, mas eles terminam aliciando. Por que a gente usa a comunicação? Porque quando a gente deflagra a operação, a gente mostra a realidade de fato dessas pessoas. E quando a gente mostra a realidade de fato, nós estamos se comunicando com um grupo de pessoas que estava sendo influenciada por esses indivíduos. E quando eles mostram, eles vão observar. Ah, mas a realidade não era aquela que a gente visualizava na rede social. A realidade é essa que a segurança pública está apresentando nesse momento. Então, isso demonstra que o crime não compensa, demonstra que o crime é por ilusão. Então, toda essa comunicação que a gente usa na atualidade é com um único propósito: influenciar positivamente, principalmente os jovens, para que eles não sejam aliciados e cooptados por essa criminalidade. Agora, você tem que ter coragem para fazer isso. Sim, porque quando a gente inicia um processo que é novo, e tudo
O novo incomoda, o novo assusta, o novo pode causar desconforto. E quando nós entendemos, conversamos com a Secretaria de Segurança Pública, com o secretário Chico Lucas na época, com o próprio governador Rafael Fonteles, que também entende a importância da comunicação como uma ferramenta positiva, aí nós começamos a utilizar a comunicação. E vou te trazer um dado aqui. Pois não. Um dado extremamente positivo. Quantas inúmeras pessoas que nós já se deparamos no decorrer desse período que chamaram a gente para conversar e relataram: delegado, se a gente não tivesse assistido os seus vídeos, os meus filhos hoje tinham sido aliciados e cooptados pelas facções. Quantos jovens? Inúmeros. Inclusive, na semana passada, um abordou a gente aqui na Zona Sudeste e fez um relato. Falou assim: delegado, eu estava prestes a ingressar no mundo da criminalidade, mas os seus vídeos me alertaram. E, graças a essa sua orientação, hoje eu voltei para a escola e estou aqui continuando o meu ensino médio. Muito bem, parabéns pelo trabalho. Agora deixa eu puxar aqui um pouquinho para a política. O senhor está com o nome em voga na pauta política numa possível pré-candidatura. Inclusive já tem fake news para lá, fake news para cá, de não, o delegado Charles vai para o PT. Eu digo, não vai para o PT não, vai para o PV, não, calma que não está na hora. O que há de verdade desta possibilidade do senhor ser pré-candidato a uma cadeira no parlamento? Pois é de conhecimento público que realmente existe algumas conversas, mas eu me comprometi, sou muito focado, né? Eu me considero uma pessoa muito focada, a minha equipe me cobra muito, né? E eu devo muito a esses profissionais que acreditaram e diariamente estão se dedicando a essa política muito forte de combate à criminalidade. Então, eu tenho certeza que as maiores decisões, talvez as mais importantes, elas passam por discussões políticas. Então, a política, com certeza, ela é uma ferramenta de modernização, uma ferramenta que tem, inclusive, proporcionado, ou então é a responsável por proporcionar mudanças, inclusive mudanças legislativas. Mas eu sempre tenho dito, Dani, que se a gente for realmente tratar de política, nós iremos tratar apenas no momento oportuno, para não misturar uma coisa com outra e restar tendo prejuízo. Então, nós estamos focados agora em continuar batendo as metas que o governador Rafael Fonteles, o secretário Chico Lucas e hoje o secretário Antônio Luiz estabeleceram. E você sabe que são profissionais extremamente técnicos e cobram muito o resultado. Então, todos nós somos cobrados para que a gente consiga atingir as metas que eles estabeleceram. Graças a Deus, no ano de 2023, 2024, 2025, nós ultrapassamos as metas estabelecidas, mas temos ainda um período ainda muito intenso para que a gente continue atuando aqui no estado do Piauí para que a gente consiga alcançar todas essas metas. Então, se a gente for tratar de política, vai ser realmente no momento oportuno, mas volto a assegurar. A política ela é muito importante para tratar de temas fundamentais, exemplo da atualização no ano de 2023 da legislação. E se a gente não atualizar a legislação brasileira hoje, de forma urgente, nós teremos prejuízos irreparáveis a curto prazo. O senhor, na posição de policial, tem um prazo diferenciado em relação a demais convidados demais candidatos que não são policiais, não é isso? O senhor tem um prazo um pouco mais esticado para poder decidir isso, não é isso, delegado? Eu não sei nem exatamente, como eu não estou muito ainda focado, eu não sei exatamente prazos, né? Mas tem. Mas o que é que eu posso... Que é policial, coronel da polícia. O que é que eu posso assegurar? Que nós teremos ainda muito trabalho ainda pela frente, combatendo as facções criminosas, evitando com que o pai e a mãe de família piauiense sejam incomodados, ou então sofram prejuízo com a atuação desses grupos aqui no nosso estado. Tá ótimo. Delegado, muito obrigado pela presença do senhor, pela sua disponibilidade. O senhor estava numa palestra, né? O senhor tem uma agenda de palestras também, né? Junto às escolas do estado. Deixa eu lhe confidenciar uma coisa. Pois não, por favor. Eu sou do interior. Certo. Qual cidade? Sou do sul do estado. E eu tive um contato contigo, eu não vou lhe lembrar aqui exatamente a data, mas na época que eu
morava ainda na região. Garoto. E nesse dia, eu estava montando um boi em um rodeio na Certo. cidade próxima. Você fazia cobertura lá na Cidade de Itaueira. Era uma festa de rodeio que estava havendo em Itaueira, e aí foi montada uma estrutura de rodeio semelhante àquelas do sul do país, e aí estava tendo. Eu fiz a reportagem lá. Você estava montando Eu estava lá no meio. Tava lá. E eu lhe entrevistei? Não me entrevistou, não. Porque se eu tiver lhe entrevistado, eu tenho essa reportagem arquivada. Não entrevistou, não. Mas eu estava lá nessas aventuras. Né? Pronto, que bom, que bom. Isso quer dizer que o senhor era garoto e eu já estava trabalhando. Então, Mas é que você iniciou cedo. Quer dizer que o senhor me conhece desde criança, é que isso? Você iniciou cedo. Delegado, muito obrigado pela presença do senhor. Muito sucesso no seu trabalho, nessa sua missão policial. E caso o senhor ingresse na política, o senhor também tenha sucesso nessa caminhada. O senhor, através do seu trabalho de comunicação em particular, tem repercutido muito bem na sociedade, por isso os seus vídeos, a princípio foram criticados, mas depois foram entendidos que a comunicação, mesmo no combate à criminalidade e da forma que o senhor a faz, é impressionante quando o senhor aborda o criminoso, o senhor dá uma lição de moral ali para ele, você está sendo preso por isso, por isso, importante. por isso. E aí o cara fica consciente e respeita, né? Isso nós trouxemos do sistema penitenciário. Sim. O sistema penitenciário fez com que a gente tivesse esse contato e muitas conversas com o preso, então trouxemos essa mesma metodologia agora extramuro. E volto a ressaltar, sou um admirador seu, da forma como você comunica, né? E desejo sucesso e com certeza retornaremos outras vezes aqui no seu programa.